O Hever e Donati nas áreas para Libertadores? Gostaria da sua opinião. O Hever o quê? Hever e Donati, a dupla do Flamengo. Antes de você responder, nós chamamos de Rio Claro, interior de São Paulo, flamenguense. Tem muito torcedor do Flamengo no interior de São Paulo. A tua fase é o quê? Minha fase está muito... Eu me recuperei. Tá como hoje? Tá, olha... 70%. Tô vivo, eu acho que eu tô vivendo um grande momento. Top. Pascoal, como ele tá fazendo? O Pascoal eu não quero falar, porque senão ele vai perder a confiança. Sim. Ele tá muito Imagina se ele tivesse bem, hein? Ele tá inseguro, isso. Ele Donati na Libertadores? Eu faria isso, eu faria exatamente isso. Eu tiraria aliás, o Rafael Vaz foi rebaixado 2 vezes com o Vasco. 2 vezes. Foi uma vez só, não. 2 vezes. E aquilo que foi até o Bernardo falou aqui ontem, ele pegou, chutou. Eu contei. O primeiro jogo do Flamengo, um amistoso que o Flamengo fez, foi contra o Vila Nova, em Goiânia. Eu estava assistindo o jogo. A primeira bola chegou no pé do Rafael Vaz, a primeira bola. Ele estava sozinho. Aí o cara veio em cima dele, do lado dele estava o Hever. Ele pegou, pum, deu um bico pra frente. Pô, toca pro cara, gente. Começa a jogar de trás. É o que nós estamos falando aqui agora. Qualidade. O chutão favorece a defesa. Não tem qualidade. E outra coisa, o Donati tem experiência de Libertadores. E Libertadores é feito pra gente grande. E o argentino sabe jogar esse time de competição. Então eu concordo com o nosso amigo de Rio Claro. Como é que chama mesmo? Esqueci o nome dele. Eu jogaria com o Hever e com o Donati. Rafael Vaz seria um ótimo reserva e ponto. Até com um certo exagero na Você jogaria com o Hever e Donati? Hever e Donati. Só que o Donati parece que não tem muito prestígio com o treinador do Flamengo. Pego no pé dele, exatamente como o Márcio Araújo. Até no comecinho da temporada, mas é bom jogador, que se o Flamengo não fosse ficar com o Donati, que pudesse emprestar, por exemplo, o Corinthians estava precisando de zagueiro. Mas fez tanto esforço para contratar esse jogador. O Donati fez um esforço tremendo, foi brigar com os caras da Argentina, abriu mão do dinheiro que jogo tinha em que receber. Florianópolis, na minha opinião, não sai da cabeça ainda do técnico do Flamengo. Mas ele não falhou, Então, pra mim também Mas não é possível só aquele jogo. Não é possível. Porque a gente começa a pensar, por que não ele? Mas não é possível. Por que o Vaz? Porque ele é muito bom zagueiro, eu lembro dele, poxa. Vamos com a Daniela Boaventura. Daniela Boaventura no Ninho do Urubu. Isso. É o carnaval. Sumiu. Bob na língua, Sumiu. Põe o Bob na língua, vê se você consegue falar. O meu NH sumiu. Não. No Ninho do Urubu com informações do Flamengo. Vamos lá, Dani. Arena das Dunas, Pacaembu, Raulino de Oliveira, Mané Garrincha. Sabe o que todos esses estádios têm em comum? Foram palcos de Flamengo e Fluminense no ano de 2016. A expectativa agora, na final da Taça Guanabara, é que o clássico volte para o Rio de Janeiro. Amanhã, uma reunião entre a FERJ e os clubes vai definir se ele pode ser feito ou não com torcida mista e no Engenhão. O Maracanã já foi descartado nessa manhã pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello. Fla-Flu domingo do Maracanã, eu acho que é muito difícil, não existe nem a aprovação ainda das autoridades policiais. Eu li ainda há pouco uma declaração do Major Silvio de que seria impossível. Então não vamos sonhar com isso, vamos trabalhar com o Fla-Flu em outro lugar. Minha vontade sim é que seja no Rio de Janeiro, que tenha um grande público, que tenha bastante torcida, que seja um grande clássico, que seja um jogo maravilhoso, porque eu acho que é isso que nós precisamos, né? De grandes jogos, grandes partidas, grandes públicos. O Flamengo voltou a treinar nessa terça-feira, depois de 2 dias de folga, 28 de fevereiro, que também marca o aniversário de Diego, jogador importante para a equipe, que chegou e já tem 10 gols marcados desde que passou a vestir a camisa rubro-negra. Já comemoramos o aniversário dele, já brincamos, não demos ovada não, mas já brincamos muito. Mas acho que é um grande jogador, né? A gente sabe aí da qualidade dele, é indiscutível, é um grande jogador, um grande líder e também uma grande pessoa. O que também chamou a atenção por aqui hoje foi a volta do goleiro César, que estava emprestado à Ferroviária, no interior de São Paulo. Já voltou a treinar com os companheiros. A gente sabia que deveria chegar alguém desde a saída do Paulo Vitor. E o time paulista não criou nenhum tipo de problema para devolver César ao Flamengo. Ele tem contrato por aqui até o final de 2018. O time que vai entrar em campo no Fla-Flu ainda é bastante cedo para a gente dizer, mas o técnico Zé Ricardo não tem desfalques. Ele tem jogadores sentindo algumas lesões, mas o Everton hoje já voltou a campo, já treinou com os companheiros. O Mancoejo ficou na academia, ainda sente um pouquinho de dor na posterior de coxa, mas também não deve preocupar para a partida. Do Ninho do Urubu, Daniela Boaventura, para o Fox Sports. Obrigado, Daniela Boaventura. Felipe Facincani.
Cá estamos nós de novo, à véspera de um jogo decisivo, um clássico importante, um clássico tradicional do futebol brasileiro, um Fla-Flu, uma final de Taça Guanabara, hoje terça-feira, e não sabemos onde será o jogo. Pelo que disse o presidente do Flamengo, certeza absoluta que não teremos o Maraca no domingo. A solução é o Engenhão. Vai ser no Engenhão? O Ministério Público vai ceder à pressão dos clubes para jogar com torcida mista, ou Facincani? Desde ontem, Benjan, que já há uma reunião de todos os envolvidos para a disputa da partida, tanto a Federação Carioca de Futebol, a FERJ, como o presidente Eduardo Bandeira de Mello por parte do Flamengo, o presidente Pedro Abad por parte do Fluminense, o policiamento responsável pelos estádios aqui no Rio de Janeiro, através do senhor Major Silvio Luiz, que hoje está em folga, inclusive. Estamos tentando contato com ele desde a parte da manhã para esclarecer alguns fatos. E um fato que é muito importante é o seguinte: ele teria dado uma declaração a um site aqui responsável por notícias da equipe do Fluminense, e dizendo o seguinte, de que é muito complicada uma liberação, uma vistoria para que o jogo seja realizado no Maracanã no próximo final de semana, de que ele necessitaria de pelo menos 4 dias com o grupamento, né, no caso do GEP, que é o Grupo Especial de Policiamento de Estádios, para ter uma obtenção dessa vistoria, um laudo positivo para que a partida seja realizada no Maracanã, já visto que o estádio está em condições de segurança muito precárias, né? Então, no caso, o jogo só poderia ser realizado no estádio Newton Santos, no Engenhão, no final de semana. Para a próxima quarta-feira, quando o Flamengo vai entrar em campo com data marcada na Libertadores contra o São Lourenço, dia 8, aí sim, esse tipo de laudo conseguiria sair a tempo para que a partida fosse realizada. Então, existe uma polêmica em cima disso, existe ainda muita situação a ser resolvida por parte do Maracanã, que não é tão simples para o final de semana. Por isso que o jogo só vai ser realizado no Engenhão, caso seja no Rio de Janeiro. Por isso que as vertentes já trabalham desde ontem e amanhã batem o martelo em cima desse assunto. Mas eu faço Facincani, pelo teu feeling, será no Engenhão? Meu feeling é Engenhão. O meu também, Pascoal. O Felipe, você esteve lá no tribunal, no Tribunal de Justiça, lá, sentindo o clima, conversando com as pessoas. Você acha que esse quadro da torcida mista pode ser revertido? Pode ter torcida mista nesse final de semana? Você sentiu alguma coisa ou a coisa é mais inflexível do que a gente pensa? Não, a questão foi a seguinte, Pascoal. Na semana passada havia o carnaval aqui no Rio de Janeiro. Aliás, estamos em carnaval ainda nesta terça-feira. Mas no final de semana, no sábado, era o principal dia do carnaval, com muitos turistas, o efetivo da polícia praticamente todo ele deslocado para fazer a cobertura da segurança municipal aqui no Rio de Janeiro. Então ficava muito complicado que esse efetivo, né, pudesse também trabalhar em torno de um jogo de altíssimo risco como Flamengo e Vasco. Como neste final de semana os blocos de carnaval já praticamente vão ter se encerrados aqui no Rio de Janeiro, teremos apenas pouquíssimos eventos em relação ao assunto, a polícia pode trabalhar com efetivo maior para o jogo deslocado lá no estádio Newton Santos em Engenhão. Então, a explicação foi essa, com a garantia da segurança toda ela dada, não só pelo GEP, pela polícia, mas também pelos clubes e pela Promotoria de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. O juiz Guilherme Schilling, que deu a liminar proibindo a realização de clássicos com 2 torcidas aqui no Rio de Janeiro, essa liminar dada a ela com essa garantia de realização da segurança, o jogo pode acontecer normalmente. Ô Facincani, isso aí não pode abrir um precedente, principalmente aqui pro futebol paulista, porque aqui já faz muitos anos que a gente tem torcida. Segundo ano esse. Desde abril do ano passado. Foi o segundo ano. A determinação foi abril do ano passado. Não, é porque eu considero torcida única, os 10%. Sim. Entendi. É que eu não considero... É isso aí. Tá bom, praticamente, eu me expressei errado, porque 10% para mim e nada é torcida única do mesmo jeito. Até 8%, né? Então, esses 10% que só vai torcida organizada, para mim é torcida única, né? Por isso que eu falo há muitos anos. Mas você acha que pode abrir um precedente, Facincani, aqui para São Paulo? Porque se os dirigentes do futebol carioca conseguirem isso, será que não vai vir para cá isso aí também? Porque clássico com uma torcida só é chato, é triste, né? Não, é a falência do futebol, né? Você não ter o seu adversário na casa rival, isso pra mim não existe, é uma vergonha. Agora, em São Paulo, não existe o interesse. Algum dirigente bate no peito, vai à federação, peita como fizeram aqui os dirigentes do Rio de Janeiro. O presidente Eduardo Bandeira de Mello se uniu com o presidente Eurico Miranda, junto com o presidente do Fluminense, o senhor Pedro Abad, o Carlos Eduardo Pereira do Botafogo também esteve na reunião. Há um interesse mútuo aqui no
no Rio de Janeiro para que as torcidas participem do espetáculo. Em São Paulo não vejo esse tipo de união, eu não vejo esse tipo de mobilização. Enquanto os 4 dirigentes de São Paulo ficarem com os bracinhos cruzados, achando que está tudo bem, quanto menos torcedores rivais entrarem em minha casa, menos prejuízo eu posso ter com relação a quebra-quebra, a tumultos externos, então para mim tá ótimo. Enquanto eles se acomodarem com isso e não garantirem, não fizerem um plano específico para uma mudança nessa real condição do futebol paulista, a gente vai continuar tendo esse tipo de comportamento bizarro pro futebol. Aqui em São Paulo não vai acontecer nunca mais, isso é irreversível. Os clubes não querem, o Corinthians não quer receber a torcida do Palmeiras no seu estádio, porque a torcida do Palmeiras vai lá e quebra as cadeiras. O mesmo acontece ao contrário, não existe. A torcida dividida aqui em São Paulo, esquece. Isso nunca mais vai acontecer. Né? Os 10%, 5%, pode ser que sim, mas acho difícil porque os clubes não querem. Acho que não, nunca mais, Pascoal. Esquece. Os clubes não querem mesmo. Nessa encarnação não vai ter. Não quero. O Facicano tem razão, não há nenhum interesse. E não é que, eu diria ver, não, ninguém quer. Você esquece, isso quer saber? Morto. Morto e enterrado. Agradeceram. Sim. Não é que eles não querem eles saber, querem que isso continue assim, inclusive. Né? Vamos ver com o Flávio Vinick, olha, uma matéria interessante, Pascoalzinho, sobre toda essa polêmica aí dos estádios no Rio, do Maracanã. Vamos dar uma olhada aí. Abandonado e sem segurança, o Maracanã foi alvo de vândalos e moradores de rua no início do ano. Nossa equipe entrou no Maracanã e mostrou escadas rolantes quebradas, portas de vidro danificadas, entulhos por todas as partes, pedaços de grama sintética espalhados, o teto com buracos, toda a estrutura comprometida em um claro sinal de abandono. A situação do estádio Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare também causam espanto. Uma das maiores referências em termos de estádio no Brasil é o Maracanã. O Maracanã é histórico, o Maracanã tem uma história, o Maracanã tem a vida do futebol brasileiro. E ver o Maracanã na situação que está hoje, para nós que jogamos futebol, é muito triste. No Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, foram investidos milhões em arenas que não estão sendo utilizadas. Não há competições por aqui, nem atividades de lazer para a população. Tudo isso menos de um ano depois dos Jogos do Rio. E o legado olímpico? Viemos à Fundação Getúlio Vargas, onde acontece um seminário sobre gestão esportiva, para saber dos especialistas qual é a solução para o Maracanã e as arenas da Barra. Será que o estádio é realmente rentável? O Maracanã é viável, é rentável, pode ser lucrativo e é um absurdo o que está acontecendo ali. O Maracanã, nos últimos anos de gestão do Estado, era lucrativo. Só na visitação ele arrecadava o suficiente para sua manutenção. Ele era o ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro, junto com Cristo Redentor. O presidente do Flamengo defende que o Maracanã deve ser gerido em uma parceria entre clubes e empresas. Com o Flamengo a gente consegue transformar o Maracanã num equipamento viável, não só do ponto de vista esportivo, mas também do ponto de vista econômico. Professor de Direito da FGV e ex-candidato à presidência do Fluminense, Pedro também é a favor de os clubes administrarem o Maracanã. Flamengo e Fluminense e CBF assinaram os papéis para formar um consórcio para administrar o Maracanã e para investir 600 milhões de reais nas obras que o Maracanã precisava para receber a final da Copa do Mundo. O governo avançou com essa ideia até certo ponto e depois mudou de ideia e resolveu fazer uma obra com a Odebrecht, uma obra que custou 1 bilhão e 500 milhões de reais, por razões que todo mundo está vendo aí quais foram. As soluções foram apresentadas. Enquanto interesses políticos estiverem à frente do esportivo, quem sofre com a falta do legado é a população. O Tribunal de Contas da União cobrou durante 3 anos um plano de legado. No final das contas é o contribuinte, é o torcedor, é quem não está podendo usar o Maracanã, enfim, é a sociedade. Pascoal, que triste, né? Nós estamos falando do Maracanã, Pascoal, que é considerado, era o templo do futebol mundial. Eu, às vezes, me pego pensando nisso, Benjamin, e fico meio, assim,
pensativo. O Maracanã, desde os Jogos Pan-Americanos até a Olimpíada, foram gastos mais de 2 bilhões de reais. 2 ou 4, Pascoal? Não estou em dúvida. Acho que mais de 2 bilhões de reais entre a Pan-Americano e os Jogos Olímpicos. 2 bilhões. Então, se você analisar tudo o que foi feito nas arenas olímpicas e sem nenhum aproveitamento, o Brasil está jogando fora. Nós jogamos fora tanta coisa, eu vou falar outra coisa, vai. Que eu vou perder tempo e eu vou me apurrinhar porque nós vamos caminhar para o lado político e isso vai me deixar mais irritado do que eu já estou. Gente, eu conheci o velho Maracanã. Eu tive a oportunidade de trabalhar no velho Maracanã. A minha profissão de jornalista esportivo me deu essa possibilidade de ir ao Maracanã. No Maracanã que tinha a geral, no Maracanã que tinha as brincadeiras dos Geraldinos, né, e dos Arquibaldos, né, como falava o Apolinho, né, o Apolinho sempre falava assim, os Geraldinos e os Arquibaldos. Isso foi criado pelo velho Apolo. E aí a gente fica aqui, o Washington Rodrigues, e aí a gente fica aqui vendo isso aí, vendo esse tipo de imagem. Charanga. Eu falo, isso me arrebenta, rapaz. Isso me arrebenta, porque o Maracanã, ele não é um templo do futebol para o Brasil, é um templo do futebol para o mundo. O Santos foi bicampeão mundial aí jogaram as principais estrelas do futebol do mundo. Não dá para falar outra coisa. A gente vê isso, é depressivo para quem gosta de futebol. Depressivo. Aí entra um cidadão e rouba a estátua, a estátua do Mário Filho. O busto do Mário Filho. O busto do prefeito do Rio de Janeiro, que inaugurou o Maracanã, porque eram duas estátuas de bronze. E as pessoas não fazem nada. O Maracanã foi completamente roubado. Roubaram as televisões, roubaram as lâmpadas, só não roubaram o placar eletrônico porque eles não chegaram lá em cima. A cobertura do Maracanã foi completamente deteriorada. O Flamengo está tentando recuperar o gramado para o jogo contra o São Lourenço no próximo dia 8. Enfim, a gente está vendo o esforço que o Flamengo está fazendo para isso e a gente vê essa situação. O que demonstra... Agora já está melhor. Agora o gramado já está melhor. O que demonstra que eu digo isso, eu vou falar isso com dor no coração. No Brasil, nós não temos autoridades, nós temos autoridades. Nós não temos quem se imponha pela força do cargo, pela imposição daquilo que ele pode fazer. Aqui é uma vergonha atrás da outra. Nós passamos de vergonha a vergonha aqui é superada pela vergonha daqui. Essa vergonha daqui é superada pela vergonha daqui. É uma vergonha atrás da outra. É um problema atrás do outro e nós não temos solução para tudo isso. Infelizmente, o Brasil é um país que não consegue solucionar os seus problemas e não consegue solucionar os seus políticos. O Vernon Brito pergunta aí, Cassino, o Maracanã, incluindo os valores da construção e com todas as reformas, pode ser considerado o estádio mais caro do mundo? Pode sim, e ocorre uma sucessão de erros. Desde 2007, quando foi feita a reforma para o PAN, com essa roubalheira desenfreada, você entendeu? Conseguiram fazer uma Copa do Mundo no Brasil e fazer com que o Brasil não jogasse no Maracanã, que é só um dos absurdos que aconteceu, e eu nunca ia imaginar que o Maracanã virasse um elefante branco. Eu imaginei que a Arena das Dunas pudesse virar, ou a Arena da Amazônia, do Pantanal. Aí a gente chegava com a pouco atrás da orelha. Poxa, que pena, né? Estão gastando dinheiro ali. Aí a gente até relevou, eu pelo menos relevei. Falei, fazer o quê? Estão roubando, deixa roubar. Mas o Maracanã é uma vergonha, é um vexame, gente. E outra Infelizmente coisa, é um vexame. Diga, Fazincani, desculpe. É outra coisa, o que pra mim é inadmissível, além de tudo isso, é que agora se uma empresa quiser gerir o Maracanã, além dos 60 milhões iniciais que ela precisa para ter a licitação em seu favor, ela precisa garantir 660 milhões de investimentos. Ou seja, além de todos esses valores, um estádio que foi há 10 anos reformado para um Pan-Americano, esse estádio passou por uma adaptação para uma Copa do Mundo e depois passou por uma adaptação olímpica. Foram 3 reformas grandes e reformas que no mínimo garantiram esse estádio em plenas condições de uso para qualquer tipo de competição. Além dessas 3 reformas, agora você precisa gastar mais 660 milhões, que é praticamente a construção de um estádio novo, se você quiser ter o Maracanã em seus domínios. Ou seja, é um investimento que ele ultrapassa a esfera do aceitável, ele ultrapassa a esfera do absurdo, inclusive. O Maracanã tem sido tratado pelo governo federal, aliás também pelo governo estadual, como um filho bastardo e jogado à adoção, como quem dizendo, olha, esse filho não me pertence mais, eu não gosto desse filho, joga ele pra lá e
sabe, cuidem do jeito que vocês quiserem, entendeu? Eu não tenho mais nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, o Maracanã é um filho do estado do Rio de Janeiro. O Maracanã é uma propriedade estadual que está sendo tratada como, sabe, um lixo. O Maracanã está sendo tratado exatamente como um lixo. E isso aqui é uma das maiores bandeiras mundiais. O Maracanã, inclusive, ele é homenageado num dos principais estádios da Europa, o estádio do Estrela Vermelha em Belgrado, que tem como nome Maracanã, em homenagem ao Maracanã por ser um dos maiores caldeirões da Europa. Gente, é um absurdo o que o Brasil faz com um dos seus principais símbolos. Ô Facincani, o Maracanã não é tratado como um lixo. O povo brasileiro é tratado como um lixo. Falou tudo. Isso aí que nós estamos vendo é mais um dos absurdos que a gente vê nesse país a cada dia. Eu queria colocar uma e é como o Pascoal falou, hoje aparece um escândalo, amanhã aparece outro, vai esquecendo de para trás. O Maracanã, infelizmente, faz parte de mais um escândalo, mais uma vergonha do país, que era o país do futebol, agora é o país da corrupção. O William Albert Silva, você tem essa informação aqui, Facincani? O Flamengo pagou 1,5 milhão de contas de luz atrasadas do Maracanã? 1.350.000. Eu ia falar isso aí. Que é o Debrecht não pagou. Exatamente. E depois que o Maracanã foi devolvido, o Comitê Olímpico devolveu o Maracanã, a Odebrecht pegou e não pagou mais nada, porque segundo a empresa... Mas abandonou. Não, porque o comitê organizador da Olimpíada deveria ter entregue o Maracanã, segundo a Odebrecht, de um jeito, e não foi entregue, então ele não pegou. Ele não pegou. Então as contas de luz ficaram ali e ninguém pagou. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, o Flamengo pagou. Até precisou pagar para poder fazer a irrigação no gramado. Porque sem energia você não consegue fazer a irrigação. Você entendeu? Então hoje, se o Flamengo chegar e falar assim, escuta, eu não quero que se use o Maracanã, ele tem o legítimo direito de dizer isso. Ele está cuidando do Maracanã. Ele pagou conta de luz, ele está ajudando a reformar. Ele cuida como? Porque está gastando para reformar o gramado. Presta atenção, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Você tem... O Maracanã pertence hoje a um consórcio. Isso. Quer dizer, o Flamengo vai lá e juridicamente, como é que faz? Aqui, o Flamengo entende, o Flamengo entende o seguinte, gastando esse dinheiro, ele vai recuperar essa grana com as partidas, dinheiro de bilheteria. Vai poder atender o seu sócio torcedor. Esse dinheiro o Flamengo entende que vai voltar. Mas é um dinheiro que ele não deveria gastar. É um risco, né? É um dinheiro que ele não deveria. Mas se o Flamengo não pagar essa conta de luz, o que aconteceu? Ué, ia ficar sem isso, do jeito que está. Não tem jogo, tem nada. O Flamengo está cuidando, já mencionei ontem aqui, a Greenleaf é a empresa que cuida dos gramados na Gávea e do Ninho do Urubu e também do Maracanã. O Flamengo está juntamente com essa empresa, pagando essa empresa, para essa empresa cuidar do gramado do Maracanã. E segundo, até eu mencionei ontem aqui o João Venturi, que tinha me dado essa informação, para o jogo contra o São Lourenço, na quarta-feira, por volta de 80% do gramado vai estar recuperado. Porque o gramado foi abandonado, gente. Abandonou. Cresceu o mato. As pragas tomam conta. 15 dias você não monta um gramado nesse nível. E outra coisa, você precisa fazer a manutenção. Você precisa fazer. Mas é o menor dos problemas o gramado, hein? O gramado é o menor dos problemas, você tem razão. Sim, é o menor dos problemas. Cadeiras foram danificadas, as escadas roubadas, quebradas, a escada rolante foram quebradas. Roubaram televisão de LED. O busto do Mário Filho, o busto do prefeito, sério tudo. O Flamengo está fazendo isso. Foram roubadas. As câmeras de monitoramento. Saquearam o Maracanã, mas o Facincani falou um detalhe também interessante, quer dizer, depois de 2 bi gasto, quer dizer, quem é inverno tem que botar mais 600 milhões. Por quê? Depredaram, destruíram o Maracanã. Aquele Maracanã da Copa do Mundo não existe mais. Aquele Maracanã da Olimpíada não existe mais. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Pacaembu, o atual prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, o que ele quer? Qual foi a proposta dele para o Santos? O Santos pagaria um X de aluguel, mas teria que garantir um investimento de 200 milhões de reais. Como? Como que alguém vai fazer um troço desse? Como que um time de futebol vai pegar 200 milhões de reais e investir no Pacaembu? Que nem é dele. Então tem ganância por trás disso também. Tem ganância por trás disso. Não é tudo isso. Esse pode ter certeza, Facincani, que esses 600 milhões de reais é muito menos do que isso. Claro. Muito menos do que isso. Por isso que está parada a licitação agora. Uma das empresas recuou. Apenas a empresa francesa é quem ainda mantém esse tipo de conversa, mas tenta diminuir o investimento, porque para ela é muito mais interessante ter somente o estádio do Maracanã como gerência do que as outras praças que envolvem o Maracanã, Júlio Delamare,
enfim, o estádio de atletismo aqui ao lado. Não, tem o Maracanãzinho, todo o Museu do Índio também. O Museu do Índio. São inúmeras construções, inúmeros complexos ao lado, que para ela não são rentáveis. Ela quer, por isso, diminuir esse valor, porque é muito mais interessante hoje ter o Maracanã em plenas condições do que garantir outros espaços que foram completamente abandonados por essa reforma e que não teriam uma utilidade para essa empresa ter os lucros necessários. Gente, eu vi uma matéria outro dia sobre a Vila Olímpica. Tá tudo abandonado. Você viu a cor da água da piscina? Destruído. A piscina foi desmontada. Tá tudo destruído. Então, não é só o Maracanã, O mais absurdo disso, Benja, desculpa só cortá-lo rapidinho, mas o mais absurdo disso do projeto olímpico e do Parque Olímpico para mim é o que vão fazer com as construções que poderiam ter sido entregues às suas respectivas confederações. Por exemplo, a gente fez uma piscina aqui de 50 metros que foi um espetáculo, um show à parte. A piscina olímpica que foi feita para o Rio de Janeiro foi uma das mais belas da história dos Jogos Olímpicos. Essa piscina vai ser desmontada. O velódromo que está aqui agora, por exemplo, com o ar-condicionado ligado, mas sem uso, porque se você desligar o ar-condicionado, as madeiras que foram importadas da Europa, essas madeiras apodrecem e aí você não fica com a utilidade. Esse velódromo vai ser transformado numa escola. Peraí! Não é transformar o velódromo numa escola que você vai dar utilidade a ele. Você tem de ter o dinheiro para a construção da escola e ter um velódromo também. E ter uma piscina olímpica para uso diário também. E ter 3, 4 arenas para outros esportes também. Não é transformá-las e adaptá-las a uma situação como, por exemplo, olha, eu fiz, lavei minha mão e está aqui. Não é bem assim, não. O dinheiro da educação tem que ser o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde tem que ser o dinheiro da saúde e o dinheiro do esporte tem que ser o dinheiro do esporte para o investimento nesse país. Legado olímpico é isso, não é você pegar as arenas e transformá-las em outras coisas. É muito cômodo para um governo não assumir responsabilidade, onde de fato é responsabilidade do governo. Eu já falei aqui, o Facincani falou que o Maracanã é uma propriedade do governo do estado do Rio de Janeiro. Não é, é do Brasil. É cartão postal deste país. É um patrimônio histórico. É o segundo ponto turístico mais visitado no Rio de Janeiro. O cara, quando vem pra cá, ele deixa dinheiro aqui, ele movimenta a economia. Esse parque aquático aí, o que teve lá, as provas, se você manter ele em ordem, você pode trazer um sul-americano, você pode fazer um sul-americano, um mundial de piscina. Claro. Você pode fazer o que você quiser, de piscina curta, de piscina, do que você quiser. Você não pode abandonar o que você fez, gente. Então é muito fácil para o governo dizer, agora vou privatizar tudo. Não, pera um pouquinho. Privatiza a escola, privatiza o esporte, privatiza a segurança. Então para que eu preciso de governo se eu pago tudo? Para que eu preciso? Aliás, já cansei de dizer isso aqui. A gente viveria muito bem sem governo. Porque a gente paga tudo. Por que eu preciso pagar imposto para o governo? Governar o quê? O que ele faz com o dinheiro que eu pago? O que ele usa aonde? Aqui, ó. É uma pena, né? Tá aí, ô Savoia. É triste ver, né? Porque o Maracanã, além de tudo, como o Sormani falou, às vezes você tá no Rio, você vê ônibus parando aos montes de turistas, não só brasileiros, mas turistas estrangeiros, fazendo tour pelo Maracanã, igual a gente faz no Camp Nou, igual a gente faz no Bernabéu, no San Siro. E aí, nós mostramos aqui, acho que eu me engano, umas 3 semanas atrás, os turistas estrangeiros chegando aqui, o Fabinho estava de férias. Bateram com a porta E bateram com a porta lá, porque estava tudo fechado, os caras tirando foto. Eu tive o privilégio de participar de um documentário que foi ao ar em dezembro, sobre a invasão corintiana em 76, que é um fato histórico, mas que também remete ao Maracanã. Isso ficou para a história do futebol, a história do estádio, a história do Brasil. E, eu tava lá naquele jogo, é uma coisa maravilhosa, bandeiras, charanga, nenhuma briga. Tudo bem, era um outro tipo de estádio, né? O Maracanã chegou a ter lugar para 200 mil pessoas, né? E aí foram reduzindo. E quando se gasta tanto dinheiro, 2 milhões, mais de 2 milhões, 2 bilhões, eu acho que o governo que faz uma coisa dessa, ou as pessoas que investem no estádio, uma reforma desse nível, tinha que ter a manutenção, uma obrigação de você preservar aquilo que você investiu, porque não é todo mundo está falando aqui, não é do governo, é do povo brasileiro, não é nem do Rio de Janeiro só. Porque os políticos nada mais são do que extensão
do nosso povo. O nosso povo é assim. Mas será que não tá que é na muito cabeça? fácil a gente chegar aqui e culpar político. Não, a gente tem que olhar para o nosso rabo também. Desse, e não tem ninguém para tomar conta, para administrar. Então, o que aconteceu recentemente... Não permitir a deterioração. Minha sugestão seria essa. Nos últimos anos... Desculpa, Flávio. Minha sugestão seria essa. Não é uma obrigação, mas ela poderia transformar a Maracanã na casa da seleção. O Brasil há muitos anos, a seleção brasileira há muitos anos, não tem uma casa. Tanto que não jogou a Copa do Mundo no Maracanã. Então poderia ser a CBF pool de empresas como a CBF está no Rio. A CBF está no Rio, é uma entidade milionária. Eu também acho que a CBF Não, o que eu ia dizer é o seguinte, nos últimos anos, Olimpíadas e Copas do Mundo têm sido péssimos negócios para todos os países que realizam. Exceto durante o evento. Durante o evento, isso que o senhor Mani falou, vem muita gente, tem turismo, tem movimento essa economia. Mas países menos estruturados como o Brasil e a Grécia, por exemplo, sofreram demais com a Olimpíada e a Grécia usa a Grécia está pagando a China também. A Grécia está usando as instalações olímpicas, o que sobrou, para abrigar refugiados. Então qual foi o grande problema do Brasil na realização desses dois eventos? No caso da Olimpíada, existia sim um plano muito determinado, muito claro, quando pelo menos foi apresentado ao público, do que seria feito de cada uma daquelas instalações olímpicas. O que iria virar escola, Facincani, não era o velódromo, não, é o Arena do Futuro, onde foram jogadas as partidas de handball. As madeiras, parece no velódromo, seriam transformadas também nas escolas, Flavinho. O que eu sabia é que o velódromo seria transferido de lugar. Mas enfim, não importa. O que importa é o seguinte, era preciso ter um plano, um projeto muito claro do que seria feito com cada uma daquelas instalações. E para isso existe um Ministério do Esporte e para isso existem as confederações. Porque as confederações de esportes no Brasil são uma vergonha, uma várzea. Porque vivem de dinheiro público e todo mundo é muito rápido para falar mal de governo, senhor Mani, mas ninguém... quando precisa da iniciativa privada, cadê ela? Não recorre quem? Ao Correio, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica e tudo mais, né? Estou falando das confederações, porque todas aquelas instalações esportivas que